30, no caso. Então, eu queria trabalhar aqui com, na verdade, é um livro, um texto, enfim, uma ideia, um conceito que o Pierre Levy levanta, que é a inteligência coletiva, que está nesse livro aqui dele também, que se chama Inteligência Coletiva por uma Antropologia do Cyberespaço, né? E, enfim, o Pierre Levy, ele começa a escrever, e aí, quando ele está escrevendo, eu creio que seja num período ali de tentar erigir novas ideias e tudo mais, porque, enfim, a década de 90, 80 foi considerado uma década de identificação a partir de conceitos ideológicos, né? Socialistas, capitalistas, liberais. Então, você acaba classificando a partir do conjunto de ideias, do nicho ideológico, as pessoas. E o Pierre Levy, ele vem numa contraproposta, né? Ele vem tentar mostrar que há muito além do que isso e que a gente tem que tentar trabalhar a partir de uma certa dimensão de pluralidade nas questões de pensamento. Então, ele começa o livro falando sobre um novo período na economia, né? Na economia, ele falando, olha, atualmente, os grandes grupos econômicos ou as grandes corporações, elas já não têm o peso que tinham anteriormente, porque a subjetividade ela é um método também de trabalho e ela é um método de identificação pessoal. Ou seja, hoje em dia a gente extrai lucro da subjetividade das pessoas e da capacidade individual de cada um. Então, acaba que a profissão ela está se tornando cada vez mais um pouco ligada a sujeitos e não a grandes corporações. Atualmente, por exemplo, você pensa o que seria melhor, Sorbonne ter Mbembe ou Mbembe ter Sorbonne, né? Porque o Mbembe ele se tornou uma pessoa conhecida no mundo todo. Butler também, uma pessoa conhecida no mundo todo. A maioria dessas pessoas que vão se tornando personalidades públicas. Então, as grandes instituições fazem questão de ter eles dentro das carreiras para tentar agregar também à instituição um nome. Então, as pessoas elas estão se tornando cada vez mais, como eu posso dizer, ganhando esse papel econômico a ponto de mostrar que indivíduos são muito grandes e acarretam também muito poder. Então, ele começa falando sobre essa questão de a gente estar num período de fragilização dessas instituições, de alguma maneira, e que esses grandes grupos eles não têm a força tão grande atualmente quanto esses sujeitos que vêm se deslocando cada vez mais. E aí ele vai identificar no livro dele, a primeira parte do livro dele ele vai falar sobre espaços, né? Ele vai falar sobre 2 tipos de espaço. A primeira parte do livro dele ele vai falar sobre o que ele chama de engenharia do laço social, e que esses espaços antropológicos dele, e tem até um resuminho bacana dele que vai falar, olha, o que é um espaço antropológico? Um espaço antropológico é um espaço onde os seres humanos criam sentido, onde eles criam e vivenciam entre si. Então, e ele só existe dentro do nosso mundo conceitual humano. Então, um espaço antropológico, ele divide em 3 grandes espaços, né? Que é o primeiro que ele vai chamar de terra, espaço terra para o Mbembe, o Levi, ele eu estou lendo muito Mbembe também ultimamente, então acaba ficando na cabeça. Mas o espaço terra para o Levi, ele é um espaço onde você vai ter o desenvolvimento da linguagem, você vai ter o desenvolvimento da técnica e a formação de organização social. Então, ele vai dizer, olha, o primeiro espaço é esse espaço que a gente vai chamar de espaço terra, que é um espaço antropológico, que é um espaço que existe entre comunidades humanas. Ele fala, olha, seres animais não têm esse espaço, por quê? Porque eles estão ali em nichos ecológicos. Então, a gente habita a terra, a gente habita o conceito de terra. E ele fala, olha, qual é o grande demarcador do espaço terra? De alguma maneira, o nome. É uma linguagem que nos atravessa e cria-nos enquanto sujeito. Ele vai falar, olha, esse grande espaço antropológico, ele é permeado por mitos, por ritos, e ele é um grande produtor de sentido ali, desde o início. Ele vai falar, olha, tem um segundo espaço, que ele é criado no Neolítico, que é o espaço que ele chama de território. Aí são espaços que vão delimitar ali a agricultura, poder político, vão circunscrever áreas e delimitar áreas, estados-nações. Então, é o grande segundo nicho ali antropológico, espaço antropológico que ele vai falar que nós habitamos. E ele fala, olha, esse espaço territorial, esse espaço que a gente chama de antropológico territorial, ele é responsável por um processo que a gente deixa de ser nômade e a gente vai habitar em um território. Então, se o primeiro espaço é o espaço que nos dá o nome, que é o nosso grande
plus, né, identificando-nos quanto sujeito, o segundo espaço ele nos dá um endereço para a gente morar. Então, ou seja, a gente acaba tendo uma localização enquanto produtor de sentido. Você mora onde? Rua tal, número tal, qual é o seu nome? Então, a gente vai ganhando esses produtores de sentido existenciais ali, que vão nos indexando. E o terceiro espaço que ele vai falar que vai acontecer depois, enfim, de um grande advento de produção econômica é o espaço das relações comerciais, o espaço mercantil, que vai atribuir-nos, a partir do trabalho, sentido. Então, qual é o grande produtor de sentido, a gente pode dizer, da modernidade para cá, entendendo modernidade ali de 1500 ou 1800, entendendo como Revolução Industrial, é o espaço do trabalho. O trabalho ele vai correlacionar nossas vidas e vai nos atribuir a partir da profissão. E ele fala, olha, tem uma coisa que é muito interessante que acontece com esse espaço do trabalho, é que se a gente tem um movimento no Neolítico de territorialização, no espaço do trabalho ele vai gerar um processo de desterritorialização, que é o inverso disso, que acaba fazendo com que os estados nacionais entrem em crise. E agora ele tem um novo espaço que ele vai chamar, que como eu posso dizer, é um espaço de saber, é um espaço estético, é um espaço político, que é o espaço do saber. Ele vai falar, olha, a partir do surgimento do cyberespaço, que é nada mais nada menos que ele fala de uma forma de guardar a linguagem, uma forma da gente complexificar e de atribuir memória com signos e significantes, um espaço de virtual, que ele chama, né? A gente tem que lembrar desse virtual como uma potencialidade. Ele fala, olha, a partir desse espaço, a gente acaba tendo capacidade de guardar memória e trazer para nós, enfim, para toda a humanidade, uma informação ou atribuir uma informação ou coexistir com vários tipos de informação. Então, para ele vai falar o seguinte, olha, o que é esse espaço do saber? Ele é um espaço que ele tem que ser colonizado pela inteligência coletiva. E o conceito de inteligência coletiva dele, ele atribui como uma inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que resulta na mobilização efetiva de competências. Ele pega ali uma parte ali de uma pedagogia, ou talvez de uma forma de visualizar mais antropológica, que é entender que qualquer sujeito ele tem ali uma quantidade de informação a partir de suas vivências e suas experiências que deve ser reconhecido. Por quê? Porque o espaço do saber, que é um espaço que é propiciado a partir das novas redes, é um espaço que, se não for habitado por todas as pessoas de uma forma de coexistência, ele vai gerar, basicamente, diria no sentido ali do Boaventura de Souza Santos, um epistemicídio, que é não considerar o outro como uma possibilidade de mundo, não considerar o outro como um sujeito que é capaz também de trazer algo, ou ensinar algo, ou capaz de atribuir uma certa alteridade, né? Então, ele fala, olha, esse espaço ele é atribuído por grandes nichos, que são a velocidade, grandes nichos não, grandes fatores que fazem que esse espaço do saber, ele seja possível, porque ele é uma virtualização, ele é uma potência de pode ser, né? Deve ser esse espaço do saber que ele está falando. E não é só um espaço que ele é, porque ele é enquanto potência, enquanto possibilidade, mas ele é em potência enquanto possibilidade a partir dessas características que o cyberespaço nos trazem, que é um movimento cada vez mais grande de desterritorialização. Ele fala que essa desterritorialização ela surge ali já a partir já do espaço mercantil, mas é intensificada a partir do cyberespaço, das redes, e enquanto isso, ele fala, olha, já que é um ambiente desterritorializado, a gente tem que territorializar ele, mas territorializar com uma diversidade muito grande, porque senão acaba que algumas pessoas ou poucas pessoas acabem tomando esse espaço e acabem atribuindo esse espaço somente à sua visão. Ele fala, olha, o meu projeto é um projeto que perpassa uma filosofia política, que é a filosofia política da inteligência coletiva. Ele fala, olha, a inteligência coletiva ela é diferente da inteligência artificial. A inteligência artificial é um projeto apenas que tenta guardar, armazenar ali o quanto mais melhor de informações possíveis,
E a minha não é. Ele fala, olha, a inteligência coletiva ela é uma inteligência que ela é uma inteligência de grupo, mas cada grupo tem sua singularidade, cada indivíduo tem sua singularidade. E esses grupos eles têm que coexistir entre si e devem habitar esse cyberespaço, trocar informações e poder reconhecer que outra pessoa também tem informações tão preciosas quanto você, quanto outras pessoas. Então, é um projeto ético, acima de tudo, porque entendendo que a gente tem informações e informações, e algumas informações elas vão chegar e elas vão ter que passar por uma censura ou algum tipo de regulação, mas é um projeto ético, sim, entendendo isso. É um projeto político, entendendo que toda epistemologia é política. Eu lembro muito do Viveiro de Castro, ali no começo da Metafísica Canibais, ele fala, não tem como a gente falar de epistemologia sem pensar em política. E é um projeto ético, é um projeto político, é um projeto de filosofia política, ou seja, ele tem um ideal de deve ser, mas é um projeto também, acima de tudo, estético, de construção, de pensamento e de diversidade, de pluralidade. Afinal, ele reconhece que todas as pessoas elas têm essa capacidade de reconhecer, de ser reconhecida e de trazer algum conhecimento, porque o grande ativo econômico, ele fala, que é o saber agora. O saber que vai colonizar esse espaço do saber e que vai e se você tem apenas um saber, você acaba gerando mais problemas. Então, quanto mais saberes, melhor. Então, ele traça esse tipo de mobilização efetiva de competências que a gente tem, e para além até de identificações apenas étnicas e religiosas. Né? Ele fala, a gente tem que começar a pensar para além dessas identificações também, a pensar numa diversidade que transita de todos os lados. Ao invés de a gente se segregar cada vez mais. A gente tem que ir coabitar, colonizar o cyberespaço, descolonizar esse cyberespaço a cada momento, porque é um movimento contínuo que, se a gente acaba fechando ele acaba, enfim, meio que suprimindo ali nas nossas possibilidades. E aí ele fala também muito sobre mudanças educacionais, forma de educação, pensar uma educação que seja uma educação que faça escuta, que faça essa escuta ativa, que entenda, que reconheça que o outro é um sujeito, e esse sujeito ele também tem um certo saber, uma certa alteridade, e aprender com a alteridade, né? Pensando também que nós somos outros dos outros, né? Pensar nisso, pensar que a gente é outros dos outros. Eu digo até, eu lendo, eu pensei assim, o seguinte, que a ideia do Pierre Levy é criar aqui um contra-demiurgo, né? Porque ali pensando na gnose, ali pensando em gnoseologia, ali o grande problema ali dos filósofos cristãos do primeiro século era pensar ali se a gente tinha um Deus mau que manipulava as consciências e fazia a gente pensar que vivia uma realidade quando não vivia, era um problema de epistemologia, né? E se a realidade for um Deus mau que está conduzindo e está fazendo com que a gente viva um sonho? E se é um contra-demiurgo, né, é pensar como a gente não viva a mercê dos algoritmos ou a mercê de uma inteligência que controla as redes e que coloniza esse espaço do saber. É pensar nesse contra-demiurgo. O que esse contra-demiurgo tem? Cada vez mais possibilitar espaços e esses espaços serem cada vez mais plurais. E isso me ajudou bastante na minha pesquisa, até porque eu estou pensando em ontologias amazônicas cada vez mais. Então, pensar em ontologias amazônicas é pensar em novas formas da gente diversificar esse cyberespaço e trazer ideias, trazer pessoas e trazer formas de pensar, formas de habitar, formas estéticas de organizar, formas éticas de criar regras e padrões nesses espaços. Então, quando eu estava lendo agora sobre tecnoxamanismo, pensando ali com perspectivas ameríndias, na verdade é isso, é a gente trazer ontologias e tentar pensar redes, cyberespaços a partir de novos pontos.